que é a lógica do cisne negro e qual é a característica do cisne negro? Tá. Então, até descobrir na Austrália, ninguém sabia, o senso comum do planeta é que só existia cisne branco, não existia cisne negro. Até que descobriram na Austrália, o Novo Mundo, e viram que tinha um tipo de cisne negro. E assim também tinha um cisne cinza. E aí, o que eles pegaram, né? Que o cisne negro, ele na verdade é um evento que é inesperado, que não é previsto por ninguém, por nenhum senso comum, e que ele não pode ser previsto por ninguém antes. Então ele não é previsto, certo? Ele é um ponto fora da curva, traz um impacto extremo, então ele abala tudo. Então pode ser a criação do Facebook, na minha opinião, foi um cisne negro positivo. Por exemplo, foi a integração das mídias sociais de pessoas que até então não tinha como se conectar de uma forma tão fácil. Tá? Então o cisne negro ele pode ser utilizado tanto para você pegar exemplos positivos, de eventos inesperados positivos, quanto para em eventos inesperados negativos. Não é só negativo. Tem muita gente que acha que é a crise, aconteceu uma crise, é o cisne negro. Não, não é isso. Não é isso. Tá? Traz um impacto extremo, torna-se explicável depois de um fato. Então ele só é explicado depois que aconteceu. Nunca antes. Nunca é previsto antes, nunca é explicado antes o que aconteceu. E vem da incapacidade do ser humano de saber tudo, tá? E na verdade ele é a verdade do otário. Ele é o fator verdadeiro de que a gente é otário. Que a gente não tem como descobrir tudo e não tem como a gente saber tudo, tá? Então, conviva com isso, tá? Não, por mais que você estude aquela história, né? Quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe de nada. É basicamente este é o ciclo que nós temos na nossa vida, tá? Então, nós não somos cientes do desconhecido. E o cisne cinza são coisas que sabemos que não sabemos. Então, coisas que sabemos que não sabemos é, por exemplo, qual é a velocidade que chega o ser humano correndo. Então, quanto que um ser humano pode chegar no máximo correndo? A gente sabe que o Usain Bolt ele bateu recordes mundiais de corrida. Mas será que pode surgir um outro Usain Bolt daqui a um tempo? Não sabemos. Então, a gente sabe que não sabemos. A gente sabe que não sabemos que a velocidade máxima de um ser humano é tanto. Que a gente não sabe mesmo. A gente tem as médias, a gente sabe quem é o mais lento e o mais rápido, mas a gente tem uma média, tá? Então por isso que a gente vive numa vida médio-cristã, que eles chamam, tá? Médio-cristão. Então, clientes, cientes do desconhecido. Então quando a gente está percebendo um cisne cinza, é quando a gente está ciente de que não sabemos nada, ciente de que desconhecemos as coisas, ciente de que pode... quando alguém perguntar, Bitcoin pode ir a zero? Para mim é improvável, mas é impossível saber. Tá? Para mim é improvável, mas é impossível saber. Certo? Então hoje para nós o Bitcoin, que era um cisne negro, é um cisne cinza. Beleza? Deixa eu ver aqui. Implicações da cegueira aos cisnes negros. Então, qual é o problema da gente não assumir que existem cisnes negros, né? O primeiro erro é o erro de confirmações. É a gente confirmar que uma coisa é verdadeira e que ela é um fato, sendo que não existe isso. Por exemplo, Bill Gates, ele se reconhece como uma pessoa autodidata que desistiu da faculdade. Agora, quer dizer que se a gente afirmar, a gente pega o que é um cara, um dos maiores bilionários do planeta, um dos caras mais ricos do mundo, ele largou a faculdade, a gente vai agora dizer e afirmar, não, fazer faculdade é perda de tempo. Não, não é. Tá? A gente pode ter pessoas que falam, eu já vi até alguns youtubers fazendo isso, né? Falando assim, porque eu me dei bem porque eu não fiz faculdade. Não é bem assim. Se eu não me engano, o Flávio Augusto, do Geração de Valor, lá no seu início, ele ironizava, né, o pessoal que fazia faculdade, porque eu acho que ele não fez faculdade e tal, ele se tornou um empresário muito bem sucedido, com a WhatsApp, que é o curso de inglês para adultos, né? Ele foi o cara que criou esse submercado aí, e ele ironizava assim, porque o pessoal que fez faculdade não quer dizer que você fez faculdade que você vai ser bem-sucedido.
né? Então ele já falava essa questão. Porém, lá no início, tá? Não estou falando agora, mas porque agora ele conforme a gente passa o tempo, a gente fica mais sábio, né? Agora ele já releva isso. Mas lá no início, talvez no primeiro livro de Geração de Valor, ele até ironizava, às vezes, quem fez faculdade, tá? E não é por aí que a banda toca. Então, uma verdade para uma pessoa não se torna absoluta para todas as outras pessoas. Um exemplo não pode ser um exemplo a ser seguido exatamente porque aconteceu com aquela pessoa, tá? E muitas vezes a gente pega pessoas como exemplo absoluto e essas pessoas que pegam outras pessoas como exemplos absolutos, coisa que eu já fiz no passado, eu admito, tá? Elas cometem esse erro são os erros das confirmações. Se eu agir assim, vai acontecer assim comigo. Se eu agir exatamente como aquele cara, pode acontecer comigo. E não, de fato, não é necessariamente assim que funciona, tá? A falácia das narrativas. A falácia das narrativas é o seguinte. Por exemplo, vamos dizer que eu não tenho medo de andar de avião, tá? Então eu vou para o aeroporto e vou andar de avião. Porém, se cai no mesmo dia que eu vou esperar meu voo, cai um avião na pista do meu aeroporto que eu estou esperando, a minha probabilidade de eu desistir de eu pegar o meu voo logo em sequência é altíssima, certo? Então as narrativas, muitas vezes, elas ocultam a estatística, e ocultando a estatística faz com que a gente tome decisões precipitadas. Porque tudo é estatístico. Como eu falei para vocês, dia 12 de março, aconteceu uma vez, ou duas vezes, foi a segunda vez que aconteceu em 22 bilhões de anos. Tá? É estatístico. Beleza? Só que daí você pega uma narrativa, caiu outra vez em 50%. Né? Pode cair outra vez, acontecer um dia pior que 12 de março. Pode acontecer um outro dia que vai cair 80%, ou 90%, ou 100%, Bitcoin vai a zero, sabe? Então a gente tem que cuidar com as narrativas, tá? Nem sempre as narrativas elas vão proporcionar, as narrativas de um fato vão proporcionar os eventos futuros no próximo. Então isso também é uma coisa que não podemos desconsiderar. Outra coisa, nós não estamos preparados para cisne negro. Então o que acontece? Por exemplo, vamos pegar, quando a gente pensa numa média, né, a gente está num pensamento de uma média. Quando a gente faz faculdade, a gente pensa assim, vou fazer a faculdade, finalizar ela, ter uma profissão, ganhar dinheiro, estabilizar, e a minha vida vai ser essa curva aqui, tá? Então, à medida que vai passar a minha curva profissional, ela vai ser isso aqui. Sendo que ela pode ser exatamente isso aqui, ó. Pode ser que você tenha aumentado tua renda média por um tempo, até que chegou um certo ponto que você decidiu escrever um livro sobre sua história, ou sobre um conhecimento seu que você entendeu, e aí você escreve o livro, faz a venda e você explode. A sua carreira profissional, ela explode. Então, a curva, ela nem sempre é assim. A curva, ela pode ser assim. E também ela pode ser o inversa, né? Por exemplo, a do Ronaldinho Gaúcho, ele lá do início da carreira, com bem jovenzinho, 18 anos, subiu, teve uma grande alta, agora 40 anos de idade ele foi para quase zero no sentido de carreira profissional ou qualquer outra coisa que você possa dizer, o cara tá na prisão. Então ele tá numa situação pior possível para uma pessoa que quer perder a liberdade, certo? Então a curva, ela não é sempre essa, só que a gente tende a pensar automaticamente que a nossa média da nossa curva é sempre essa. Porque a gente pega sempre a média. A gente sempre pega a média. A gente vive pensando como um médio cristão, sendo que a gente vive num mundo de extremos. É isso que eu quero dizer. Então, outro ponto, né, que as pessoas não entendem em relação ao entendimento do cisne negro e ficar alertas ao cisne negro, né? A distorção da evidência silenciosa, que é o seguinte: a história tem tendências a esconder cisnes negros para nós. Por exemplo, lá no século XV, quando as pessoas usavam embarcações para descobrir novos continentes, descobrir um mundo novo, né? Todos eles pegavam oceanos com tempestades. Só que alguns barcos chegavam de volta, outros não. E aí as pessoas que chegavam, elas podiam dizer, a gente chegou porque a gente rezou bastante. Então, enquanto a gente pegou a tempestade, a gente rezou. O que faz qual é o viés de confirmação do ser humano naquele período?
se a gente navegar, a gente precisa rezar para voltar seguro. Mas tem como a gente, por exemplo, desenterrar todo mundo que morreu nas embarcações naquele período, estão lá no fundo do mar, a gente tem como recuperar elas da morte e perguntar para elas se elas rezaram ou não antes do barco afundar? Então não tem como. Então a distorção da evidência silenciosa muitas vezes os cisnes negros eles ocorrem de forma silenciosa para nós. Certo? E às vezes a gente tem uma falsa impressão de que não tem um cisne negro como pode ter acontecido e como aconteceu lá no início, onde Donald Trump deu de ombros para o coronavírus, onde eu dei de ombros para o coronavírus há umas 2 semanas atrás, num dos vídeos aí do Domingão do Bitcoin. Tá? Tunelamento. Tá? Focamos então naquilo que a gente sabe e ignoramos completamente o desconhecido. Essa é a verdade. A gente só foca naquilo que a gente sabe, a gente ignora 100% todas as vezes o que é desconhecido, até porque não tem como a gente se preocupar com algo que é desconhecido. Essa é a questão, né? Então a gente tem 2 visões, a visão do médio cristão e do extremistão. Então a gente tende a pensar que a gente vive na média, porém vivemos em um mundo completo de extremos. Por exemplo, hoje em dia a maioria das pessoas que eu vejo na rua são pessoas que têm 2 olhos, 2 pernas, 2 bocas, uma boca, né? 2 bocas é ótimo. Uma boca, 2 pernas, 2 braços, tá? Altura média, beleza. Aí, raras as vezes a gente vê, né? Mas existem e estão com a gente anões, pessoas que têm estatura bem abaixo da média das pessoas. Só que a gente quase não vê essas pessoas, tá? Pergunto pra você já viu funeral de anão? Eu não vi funeral de anão. Será que o anão morre? Não sei. Então essa questão de a gente pensar sempre que a gente está na média, que a gente desfoca de eventuais merdas que podem acontecer. A merda pode acontecer, tá? Dos extremos acontecer. Pode ser um extremo extremamente positivo, como uma alta nunca esperada do Bitcoin sair de valer centavos ou ser uma moeda de joguinho de celular para se transformar num ativo, nos ativos mais valiosos do mundo, que está o mais valioso do mundo, né? Então a gente tem que entender que podem surgir outros bitcoins e a gente no universo a gente não tem como descobrir, a gente tem que estar sempre com essa possibilidade à nossa frente, certo? Então como agir num cenário de cisne negro? E é aí que eu chego a esse vídeo, tá? Então, o Nassim Taleb, ele indica 2 formas e eu vou contestar essas 2 formas, eu vou pensar um pouco fora da caixa, tá? A primeira forma, a primeira abordagem, ser hiperconservador e hiperagressivo, tá? Que é manter 85% do seu capital em dinheiro sustentado em tesouro nacional direto ou investimentos de tesouro do país, sei lá, do país que é responsável pela maior economia do mundo, como Estados Unidos, por exemplo, ter títulos americanos, tá? Ficar focado 85% do seu capital nisso, ou em dinheiro estatal, seja dólar, enfim. E 15% você deixa em alto risco, tá? E nunca focar em nenhum tipo de investimento com risco médio. O que seria investimento com risco médio, né? Seria, sei lá, mercado imobiliário, alguma coisa nesse sentido? Não sei. Então, ou ações de empresas grandes, alguma coisa nesse sentido. Então, ou você sempre vai investir o seu capital em sempre baixo risco, uma parte, e sempre em altíssimo risco. E evitar o médio risco, tá? Você vai evitar o médio cristão. Você vai focar os 15% nos extremos e o outro no extremo. Você vai focar só o seu capital nos extremos, tá? No baixo risco e no mais alto risco, certo? O que eu tava fazendo até então, até eu fazer a cagada de 2019, que eu expliquei para vocês no início do vídeo. Eu fazia 50% do capital. Por quê? Porque para mim o Bitcoin ele é o ativo seguro, o ativo de alto risco é o real, tá? Que é uma moeda estatal de um país que está querendo se desenvolver, subdesenvolvido, certo? Então o certo é ter dólar e a relação dólar ser o baixo risco, então, tá? Para pagar contas e ter a liquidez e eliminar o real da vida, né? Ficar só em dólar e ficar só em Bitcoin, levando então nesse ponto o Bitcoin como alto risco, tá? Agora, se você
um libertário total, aí você vai focar Bitcoin como seu seguro, 85% em capital, 15% em dólar. Né? Então é relativa hoje essa questão de segurança, né? Para nós, o que é mais seguro? Uma moeda descentralizada, que não tem o poder do Estado sobre ela, ou é uma moeda local que você consegue pagar as contas e que o Estado está controlando essa moeda. Então, isso é muito relativo. E aí fica para você decidir qual que é a sua ideia e a sua estratégia, tá? Na minha opinião, a melhor forma, para mim, que funcionava para mim desde então, que eu sobrevivi a 2018 por causa disso, eu deixava 50% em BTC, 50% em reais, que é a moeda estatal que eu usava na época. Tá? Hoje em dia eu tento focar sempre em dólar. Moeda estatal em real. E aí, quando o Bitcoin teve aquela grande queda lá em final de 2018, eu fiz o quê? Joguei tudo que eu tinha em BTC. Só que daí o BTC subiu e eu fiz o quê? Ignorei todos os outros riscos e não vendi metade lá quando ele estava em 14 mil dólares por unidade, em 13.800 dólares por unidade. Tá? Então eu deveria ter vendido, voltado, ter aumentado a minha quantidade de capital seguro, neste exemplo, tá? Só num exemplo mais fácil para você entender que o meu baixo risco seria a moeda estatal. Tá? Mas poderia ser o contrário. Para mim, o Bitcoin poderia ser o baixo risco, certo? Então você faz isso, beleza? E aqui, isso aqui a gente está falando que pode ser levado em consideração o mercado de ações também. Aqui poderia ser reais para mercado de ações, ou BTC para mercado de ações. Mercado de ações alto risco, BTC baixo risco, ao contrário, tá? Aí vai da sua cabeça. Como a nossa moeda estatal é uma porcaria, que se desvaloriza a cada ano, cada vez mais, o que interessa fazer? Interessa então transformar em dólar por enquanto, certo? E usar o dólar então como moeda estratégica para baixo risco, vamos dizer assim, para segurança, supostamente, tá? Só que eu, como usava reais, então eu tiraria os 15% dos reais e aumentaria para 50%. Então eu prefiro ter 50% reais, 50% em BTC. Caso o BTC caia muito, uso meus 50% de reais para aumentar minha quantidade de BTC numa esticada ou numa recuperada de BTC, ou quando eu atingir 100% de lucro no BTC, converteria em reais novamente, encheria o pote de reais. E aí assim faria sucessivamente. Esse, na minha opinião, seria o gerenciamento mais correto para um cisne negro. Tá? E é isso que eu vou voltar a fazer, que eu já fazia em 2018, que eu caguei no pau em 2019. Eu vou voltar a fazer, é um aprendizado que eu nunca mais vou esquecer, porque essa é a crise mais forte que nós estamos vendo nos últimos anos, e eu não tinha vivido a crise de 2008, né? Até porque naquela época eu não investia em mercado de capitais. E a segunda abordagem é usar um portfólio bem especulativo, mas aceitar prejuízos máximos de 15%. Então, o outro ponto é você fazer uma diversificação monstra em capitais de alto risco, sendo que em cada capital de alto risco você assume 15% de prejuízo máximo em uma possível crise, uma possível queda. E aí eu acho que isso complica, porque 15%, por exemplo, no Bitcoin é nada, né? Porque o Bitcoin às vezes ele cresce 15% em um dia, e ele cai 30% no outro, e aí sobe 40% no outro dia. É difícil, no BTC é difícil você levar essa regra, certo? Mas essa aí seria o exemplo de exposição recomendado por Nassim Taleb pelos livros. Então você teria exposição nessa segunda situação a apenas tentar se expor a cisnes verdes, a cisnes negros positivos. Beleza? Era isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, gráfico do Bitcoin, como é que tá a nossa queda, monstra. 171% de ROI já no início dessa quedinha aqui, e agora vamos ver possível formação de fundo duplo, né? Coloquei já um stop gain lá embaixo, caso tenha um derretimento direto, pelo menos um reteste aos 85 Ethereum, certo? Deixa eu ver aqui.